Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma live do programa de pós-graduação em Ciências Humanas da UFVJM. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa ilustre convidada Sônia Sultuani, que foi convidada pelo nosso professor Gustavo Huckert. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Vou fazer uma breve apresentação. Mas antes dessa breve apresentação, gostaria de dar alguns recadinhos, né? O primeiro deles é que nós estamos disponibilizando um link quase ao final da nossa live. Nesse link vocês podem acessá-lo e fazer, então, a solicitação do certificado, que deve chegar por e-mail, ok? Então, vamos apresentar a nossa convidada, Sônia Abdul Jabbar Sultuani. Nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique. Desde cedo interessou-se pelas mais variadas expressões artísticas. Artista multifacetada, sua obra transita entre poesia, crônica, narrativas infantis, artes plásticas e curadoria. Além de colaborar com trabalhos de música, de dança, de fotografia e de moda. É autora de 4 livros de poesia, denominados Sonhos, Imaginar o Poetizado, No Colo da Lua e A Roda das Encarnações. 2 de narrativa infantil, A Lua, de Neuit, e A Boneca Celeste. Organizou exposições em Moçambique, Portugal, Macau, na China, Itália e África do Sul. Foi agraciada com os prêmios Escritora do Ano de 2014 pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, pelo Prêmio Fêmina 2017 em Portugal e pelo Troféu Afrolic no Brasil em 2019. É membro da Associação dos Escritores Moçambicanos do Movimento de Arte Contemporânea de Moçambique, da Associação de Fotografia de Moçambique, da Comissão de Honra da Fundação Fernando Leite Couto e membro honorário do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. É embaixadora do Movimento Internacional Lusófono na cidade de Maputo e representante honorária no Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora em Maputo. Gustavo Henrique Huckert é professor adjunto de Literaturas em Língua Portuguesa na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, onde atua nos cursos de graduação em Letras e no nosso mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas. É também professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e atua em projetos de cooperação e solidariedade no programa de pós-graduação em letras da PUC Rio Grande do Sul. É vice-presidente da Associação Internacional de Estudos Literários e Culturais Africanos, Afrolic. É vice-coordenador do Grupo de Estudos em Literatura, Arte e Cultura da UFVJM-CNPq. Possui graduação em Letras pela Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Letras, especialidade em Literatura Portuguesa e Luso-Africanas, também pela mesma universidade, e doutorado em Letras, especialidade em Literaturas Portuguesa e Luso-Africanas, também pela Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência no ensino da literatura nos níveis de graduação, cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Humanas, pós-graduação, e no desenvolvimento de material didático. Seu principal interesse de pesquisa envolve as relações entre literaturas contemporâneas de língua portuguesa e pós-colonialismo. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas, gostaria de agradecer imensamente ao professor professor Gustavo, desculpa, e a Sônia, né, por terem aceito o convite, ok? É uma honra para nós tê-la conosco, Sônia. Passo, então, a palavra ao professor Gustavo, que vai conduzir essa live. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite a todos em Moçambique. Agradeço bastante a Ana pela apresentação, que é sempre
um pouco constrangedora, né? Quem sou eu para ser apresentado após a Sônia Sultuani, né? Mas eu gostaria de complementar um pouquinho a apresentação da Sônia e dizer que, além desse vasto currículo artístico, a Sônia, ela é uma pessoa de uma sensibilidade e de uma afetividade enormes, né? Sempre disposta no diálogo com os demais artistas, uma grande incentivadora dos novos poetas moçambicanos, uma pessoa extremamente presente, né, gentil junto aos pesquisadores da sua obra, e um nome muito especial aqui no Brasil, e especialmente na UFVJM. Isso aconteceu em uma experiência em 2019, na disciplina de Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, da graduação em Letras, quando os alunos organizaram um sarau de poesia africana contemporânea, e a Sônia gentilmente participou desse sarau por meio de vídeo. Ela enviou um vídeo declamando seus poemas, mandando uma mensagem para os nossos alunos, e foi algo que tocou muito os nossos alunos, porque às vezes a gente conhece determinados autores de ler os seus livros e é sempre uma emoção muito grande conhecê-los pessoalmente ou mesmo que por meio de vídeo. Então, sem dúvida, foi um incentivo enorme para esses alunos, futuros professores, futuros pesquisadores de literaturas africanas. E isso só mostra o respeito grande que a Sônia tem pelos professores, por aqueles que estudam a sua obra, e também o respeito dos leitores, dos pesquisadores, pelo trabalho artístico da Sônia. Então, Sônia, muito bem-vinda, é um prazer, uma alegria e uma emoção enormes para mim receber você aqui no programa. Eu sou um leitor seu, admiro muito a sua obra, e com certeza vai ser uma experiência bastante enriquecedora para todos nós. Então, a gente acabou decidindo fazer essa live no formato de entrevista, e eu vou começar com um pequeno atrevimento. Não sei se chega a ser um atrevimento ou não, mas eu vou convidar a Sônia a se apresentar, declamando um poema, caso ela queira, né? Gustavo, boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Vou ler um poema e depois continuo a falar, mas eu não estava à espera que fosse assim. Olha, foi o primeiro. Impactando já. Olha, eu abri o livro e o primeiro poema que apareceu é esse que eu vou ler. Diz assim: Por mim faço silêncio, por mim faço um mundo belo, por mim faço o amor ser eterno, por mim vivo e renasço. Perfeito. Acho que não há melhor apresentação que essa. Lindo. Muito bom. Pronto, eu gostava muito também, Gustavo, antes da nossa conversa, de agradecer à universidade, a todas as pessoas que estão envolvidas, a Ana, ao Carlos, a ti, por este convite. É verdade que eu o conheço até a ti, Gustavo, estive contigo o ano passado, depois fiz o trabalho contigo e com os teus alunos, o qual gostei imenso dessa partilha. Gosto de saber que, pronto, também lês a minha poesia, que tens-te debruçado sobre o meu trabalho, uma pessoa tão especial como tu, que também tem um gosto muito apurado e muito dedicado à poesia. Então, para mim também é uma grande honra estar neste espaço, que é um espaço universitário, mesmo que esta nossa conversa esteja a ser mais alargada ao público, não é? Mas pronto, eu para mim neste momento estou dentro de uma universidade, então muito obrigada
portanto, por esta experiência, e espero que ao fim da nossa conversa os dois possamos ser daqui um bocadinho mais ricos e mais, com um bocadinho mais de respeito mútuo. Eu tenho certeza que sim. A Sônia é muito generosa, né? Não sei se sou um grande leitor de poesia, mas com certeza sou um grande apreciador. E eu escolhi introduzir algumas questões com alguns poemas que gosto muito da Sônia. Então, também vou ler um, né? Até para quem está assistindo foi uma combinação, né? Perguntei para a Sônia se ela poderia declamar alguns poemas, ela deu uma condição, que eu também declamasse. Então, escolhi começar com o poema Nasci Poeta, que está no livro No Colo da Lua. Embriagaram-me os poetas invisíveis e imaginários, que me habitam quando durmo. Levito na sala do pensamento amassado, as palavras dançam apressadas. Bebo e gosto dos versos adocicados. Nos meus lábios ainda guardo o gosto do café amargo, o último trago do cachimbo do poeta desconhecido que me embalou. Na escuridão, encontro a luz do arco-íris para desenhar os poemas partilhados pelo cordão umbilical. Então, esse poema está presente no livro No Colo da Lua. A partir dele, eu gostaria então de iniciar essa conversa perguntando um pouquinho sobre o início da trajetória artística da Sônia. Isso porque há aqui na nossa universidade muitas alunas, muitos alunos extremamente talentosos nas mais variadas formas de expressão, na prosa, na poesia, na música, na fotografia, no cinema, nas artes plásticas. Porém, há sempre uma barreira muito grande, né, para que esses alunos coloquem seus projetos artísticos em circulação. Problemas que vão desde da baixa autoestima desses alunos, né, a falta de confiança no próprio trabalho, até as barreiras, né, que a gente conhece do mercado cultural. Então, queria perguntar para a Sônia, quando que ela começou a criar, como que foi esse começo, como que ela resolveu levar a público as suas criações, e que dicas você daria, Sônia, para esses nossos alunos que têm tantos projetos maravilhosos engavetados, precisando de um empurrãozinho para serem postos no mundo? Eu não tenho uma varinha mágica, não é? Eu tive a sorte, Gustavo, de ter na literatura alguém que se interessou pelo meu trabalho e que incentivou bastante, que foi o senhor Júlio Navarro, e depois também tive alguém que me incentivou muito e até está aqui presente. Boa noite, Jorge Dias. E por causa do Jorge Dias eu hoje sou também uma artista plástica. Portanto, eles os dois incentivaram, eles os dois viram o meu trabalho e, portanto, se eu hoje sou uma escritora e sou uma artista plástica, foi porque estas duas pessoas viram em mim algum talento. Mas eu acho que, acima de tudo, Gustavo, não é só... Pronto, é verdade que eles viram, eles incentivaram, mas eu própria tive que acreditar em mim, porque isto passa muito por nós, não é? Pronto, foram as primeiras experiências, eu tive sonhos, o primeiro livro, uma experiência, e depois, pronto, infelizmente o senhor Júlio Navarro faleceu. O Jorge Dias continua entre nós, mas pronto, o Jorge Dias deu-me um empurrão para fazer a minha primeira exposição e depois eu passei a acreditar em mim, não é? Porque isso é fundamental. E se me permite, eu vou ler um pequeno texto, um pequeno pensamento da ópera, que eu acho muito, muito importante para todos nós que
que temos sonhos, não é? E ela diz assim: alinha-te com o teu sonho, pois o sonho não virá a ti se não estiveres preparado energeticamente no mesmo lugar. Portanto, tu tens de te alinhar com o teu sonho, né? Tu tens de querer muito o teu sonho, porque só assim o teu sonho virá a ti. E eu também penso assim, que é preciso acreditarmos em nós, acima de tudo, não é? Independentemente do que os outros pensam, porque, como deves calcular, Gustavo, nem toda a gente deve gostar, seja da minha arte plástica como da minha poesia, não é? Seria utopia eu pensar que toda a gente gosta do meu trabalho. Mas eu pus-me assim nesse lugar de acreditar em mim, naquilo que eu faço, portanto, que produzo, com respeito sempre, com a entrega. E depois, eu acho que é preciso também uma dose de coragem, né? Nós temos que ter coragem, porque assim, se a gente expõe-se, a gente tem medo, né, da reação das pessoas, o que é que as pessoas às vezes vão poder pensar do que estamos a fazer, se vão entender. Então, eu acho que é preciso ter uma dose enorme de coragem para nós seguirmos os nossos sonhos. E é como tudo, não é? Nós também, imagina, quando se vai para a universidade, é um grande sonho, se um dia a gente vai conseguir se formar, não é? Nós temos vários obstáculos, nós temos professores que nos vão, portanto, validar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente é, aquilo que a gente portanto, aprendeu ou deixou de aprender. Penso que é isso também, e eu acho que é também preciso uma grande determinação, e é isso, é alinharmos mesmo aos nossos sonhos, aos nossos ideais, e também acreditar, e eu espiritualmente acredito isso, que quem tem esta parte artística, de alguma forma tem algum dom, né? Se nós pensarmos que a vida portanto, a vida é um dom, estarmos vivos, né? Então, se nós somos essa vida, parte de nós também é esse dom. Então, eu acho que nós temos que profundamente acreditar em nós. Eu não tenho nenhuma receita, não é? Mas eu acho que o mais importante, antes de qualquer coisa, é acreditarmos em nós, em tudo que a gente faz na vida. E também, como artista, como criador, é isso, nós temos que acreditar naquilo que a gente faz. Fiquei pensando aqui, você falou bastante dessa questão dos sonhos, que também marca bastante a sua obra, né, a ponto de ser o título da sua estreia na poesia. E você falou das universidades, e a gente aqui na UFVJM, nós somos uma universidade bastante recente, que vem justamente de um projeto de expansão do ensino universitário no Brasil, para que não só as pessoas dos grandes centros, das grandes capitais, mas também as pessoas moradoras do interior do país possam fazer uma graduação, fazer um mestrado. Então, muitos dos nossos alunos nunca sonharam poder cursar uma graduação, cursar um mestrado, se tornarem professores, se tornarem pesquisadores. E aí eu queria pontuar o quanto é importante esse tipo de experiência, que não sei se vocês, artistas, têm a dimensão disso, né? Mas no momento que vocês escrevem as suas obras ou participam dessas entrevistas conosco, vocês estão incentivando milhares de jovens a também escrever, a também produzir, a também ler outras coisas, né? Então, no meu caso mesmo, tive diversas alunas de graduação que passaram a se interessar mais por literatura quando leram os livros da Sônia Sultuani, da Ana Mafalda Leite, da Irondina Yoshua,
da Noêmia de Souza, enfim, uma série de escritoras moçambicanas ou africanas que trazem realidades diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, como muitas vivenciadas pelas nossas alunas e pelos nossos alunos, né? Então, nós somos muito gratos a vocês por esse incentivo mesmo, por nos permitir sonhar um pouco mais. E queria perguntar também em relação aos novos escritores em Moçambique, né? Você estreou na poesia em 2001 com Sonhos, de lá para cá você já tem aí 19 anos de carreira, a gente não pode dizer que você é uma artista iniciante, né? Muito pelo contrário, você já é uma artista consolidada, né? Porque você tem publicação dos seus livros em Moçambique, você tem publicação dos seus livros aqui no Brasil, né? O caso da Roda das Encarnações, você já expôs o seu trabalho com arte plástica em diversos países diferentes, de variados continentes, então você já tem uma carreira consolidada, né? Como que você vê essa geração que está começando agora em Moçambique, né? O que tem chamado a atenção de você? O que sonham esses novos escritores e artistas moçambicanos? Olha, os escritores, eu vejo, portanto, que nós estamos a abarcar o mundo, não é? Estamos a fazer o mundo sem muitas fronteiras e a escrever um mundo sem muitas guerras, não é? Estamos a abrir também essa literatura para que os outros entrem nela e nós também, de alguma forma, estamos a sair da nossa literatura para a literatura dos outros, não é? Então, eu vejo a literatura assim, gosto muito de ver muita gente mais jovem a escrever. Neste momento temos muitos escritores a escreverem e principalmente temos muitas mulheres a escrever. Eu, quando eu comecei, eu penso que era a Rinkel, a Tânia, a Paulina Chesiane, portanto, eu acho que nessa altura éramos nós e hoje temos imensas escritoras, portanto, a escreverem e a participarem na literatura moçambicana. Inclusive, pronto, o Sávio está a fazer um trabalho muito importante, está a fazer a divulgação constantemente destas novas escritoras moçambicanas, que eu acho muito, muito importante, porque só assim também é que deixamos de cair na mesma situação que estávamos no passado, que era se conhecer 3 ou 4 escritores só moçambicanos, portanto, no Brasil. A nível de artes plásticas, porque esta conversa tem estas duas vertentes, que é a vertente da escritora e também da artista plástica, né, para a gente casar aqui as disciplinas. Tenho visto também coisas fantásticas em Moçambique. É interessante, eu não vou dizer que portanto, é novo, não é novo, mas está a ganhar outro espaço. Por exemplo, a fotografia em Moçambique, acho que está a ganhar um espaço enorme, porque nós tínhamos, portanto, era mais a fotografia que ocupava um espaço mais, portanto, cotidiano, não é? Hoje nós temos narrativas cotidianas, hoje temos narrativas de fotografia mais sociais, que têm, eu por exemplo, há três e assim, peço desculpas aos outros fotógrafos, gosto do trabalho de muitos deles, mas há 3 fotógrafos que me marcaram nestes últimos anos, que é o Mário Macilau, que fez 2 trabalhos para mim espetaculares, que um tinha a ver com os Maziones, que, portanto, esta questão da religiosidade, e até depois já vou explicar mais tarde o porquê. Depois fez um trabalho também sobre a lixeira, portanto, que são narrativas muito fortes. O Mauro Pinto fez um trabalho sobre uma falala, que também marcou-me imenso na altura que ele fez, mas não quer dizer que
são fotógrafos que começaram agora. Agora, acho que a narrativa da fotografia tem rompido as barreiras, porque fazia-se mais também fotojornalismo. Depois também, outra área que tem-me encantado é o cinema, portanto, temos estado a ver que o cinema moçambicano está a ocupar um lugar de destaque, e hoje estamos a falar de longas metragens, inclusive a Carmen Tindó e a Ana Mafalda Leite, acho que, e peço desculpas se me esqueci de mais alguém, mas elas escreveram até um livro sobre a fotografia, e sobre o cinema, e que eu acho, portanto, que é muito importante. Não é que também o cinema começou-se a fazer hoje, não, nós temos grandes cineastas, né, que fizeram esse percurso. Luiz Carlos Patraquim é coautor desse livro, da Ana Mafalda e da Carmen Tindó? Está-me a perguntar ou está a dizer, Gustavo? Não estou. Está a afirmar. Você falou do coautor do livro da Ana Mafalda okay. e da Carmen Tindó, o Patraquim também é autor desse livro. Sim. Portanto, é isso, mas pronto, o cinema em Moçambique não começou hoje, né? Só que agora acho que está cada vez mais a ocupar um lugar também de destaque. Temos vários cineastas moçambicanos que, pronto, com um saber incrível. Temos o João Ribeiro, temos o Sol de Carvalho, temos o Camilo de Souza, temos tantos, quer dizer, temos o Forjás, que agora, inclusive, o filme dele, que foi aquele O Resgate, está a ser, portanto, está noutras latitudes. O cinema também está a mexer, imenso. Depois, também a cerâmica, e isso a mim interessa muito. E há dois artistas em particular que me despertam já há alguns anos muito interesse. Um é o Manfara, que faz, portanto, ele tem uma linguagem, ele faz ali uns cruzamentos entre portanto, o tradicional e o contemporâneo, e o outro é o Machacosa, peço desculpas também se disse mal o nome dele, mas é assim, acho que é Machacosa, que também tem uma linguagem muito interessante. Portanto, não estou a dizer que a pintura em Moçambique não perdeu o interesse, mas as áreas que neste momento, para mim, ressaltam mais são essas três áreas, são as áreas que eu realmente me têm impactado. Muito bom. Eu queria aproveitar que você comentou para registrar aqui. Eu sou um pouco atrapalhado, né? Já sou atrapalhado presencialmente, virtualmente, então eu sou mais ainda. Então não vou conseguir visualizar todo mundo que está presente aqui assistindo, mas eu consegui ver que a professora Carmen Tindó, da UFRJ, uma das grandes pesquisadoras de literatura africana, está presente. E uma grande divulgadora do cinema moçambicano no Brasil, né? Sim. Está nos assistindo, então queria mandar um abraço para a Carmen. Professor Eu também. Freitas, da Federal da Paraíba, que é o grande estudioso da obra da Sônia aqui no Brasil. Professora Vanessa Rimbal, também da Federal da Paraíba. Então, muito obrigado aí pela presença, né? Aproveitei, então, a menção aí da Sônia, né? Essas várias artes para saudar os colegas, né? Mas peço desculpas se eu esqueci alguém ou não visualizei aqui nos comentários. Bom, vou novamente utilizar um poema para introduzir uma pergunta. Roda das Encarnações. Sou os olhos do universo, a boca molhada dos oceanos, as mãos da terra. Sou os dedos das florestas, o amor que brota do nada. Sou a liberdade das palavras quando gritam e rasgam o mundo. Sou o que sinto sem pudor. Sou a liberdade de mãos abertas, agarrando a vida por inteiro. Estou em milhares de desejos, em milhares de sentimentos. Sou o cosmos, vivendo na harmonia da roda das encarnações.
Então, esse é um poema do livro homônimo da Sônia, seu último lançamento, né, de poesia, Roda das Encarnações, que tem publicação no Brasil pela editora Capulana, que é uma editora que faz um trabalho fantástico, né, de divulgação dos escritores africanos. E aí o que eu gostaria de perguntar para a Sônia é um pouquinho da recepção, né, que ela teve no Brasil a partir desse livro, né, porque desde da edição da Capulana em 2017, de Roda nas Encarnações, o trabalho poético dela passou a ser lido por diferentes leitores, passou a ser objeto de pesquisas acadêmicas, e a Sônia passou a ser convidada por uma série de eventos acadêmicos também aqui no Brasil. Como que você vê, então, Sônia, essa sua recepção da poesia pelos brasileiros? Como é que é essa sua relação com o Brasil? Essa partilha de leituras? Há artistas brasileiros que foram importantes na sua formação artística, sejam eles escritores, poetas, artistas plásticos, músicos? Como é que é essa relação com o Brasil, que se estreitou a partir de Roda das Encarnações? Olha, em primeiro lugar, se eu hoje tenho esta relação mais estreita com o Brasil, é realmente, devo isso à editora Capulana, porque eu tinha, assim, o Sávio a estudar-me, já antes de eu publicar a Roda das Encarnações no Brasil, mas claro que a editora Capulana deu outra dimensão também ao meu trabalho. A minha relação com o Brasil tem sido muito mais portanto, com a academia, não é? Com os professores. Eu acho que a recepção tem sido muito boa, Gustavo, porque tenho algumas pessoas a estudarem, né? Tenho algumas universidades a estudarem, alguns alunos. E quero voltar a referir, não tiro o mérito ao Sávio, porque o Sávio realmente passou quase há 10 anos, né, da vida dele a estudar. E ele também tem ajudado, né, com os estudos que ele vai fazendo e cada vez que ele fala de mim, a divulgar o meu trabalho. Portanto, a minha relação com o Brasil, eu nunca pensei que eu sinto-me mais escritora, não é? No Brasil. Talvez por isso, pela quantidade de estudos, de crítica. E pronto, e tenho uma relação imensa, afetiva com o Brasil, né? O Brasil faz-me lembrar muito o meu Moçambique, faz-me lembrar muito a minha infância. É verdade que tem assim uns gostos e uns sabores diferentes, mas sim. E depois, como deves calcular, pronto, eu tenho uma relação com o Sávio hoje que passou aquela linha, não é? Do académico e do objeto dele de estudo. Acabamos por criar uma amizade e termos um lugar muito especial nosso, né? Que não só de troca de afetos, mas de troca de saberes e de pensamentos. E o Brasil tornou-se um lugar muito especial que tornou-se também uma outra casa, né? Portanto, eu sou escritora em Moçambique, mas eu também sinto que eu sou cada vez mais escritora no Brasil, com o Brasil e os brasileiros estão a dar esse lugar, não é? Portanto, convidaram para entrar na casa deles e agora eu estou aí com vocês. E é essa relação que eu tenho com o Brasil, entende? É muito afetiva. Eu amo Maria Bethânia, eu amo Roberto Carlos, eu amo Seu Jorge, eu amo Carolina, Joana, tudo isso faz parte das nossas infâncias. Quem não faz? Eu, por exemplo, agora quando estive no Brasil, fui ver Seu Jorge, não é? Então, para mim, porque assim, a minha produção, tanto artística como literária, é
é muito feita das minhas experiências pessoais, não é? Não é que eu vou, portanto, eu inspiro-me em outros poetas ou outros artistas para fazer, portanto, depois a minha criação. Mas claro que todos estes artistas, todos estes poetas, todos estes criadores influenciam-me, né? Porque, quer dizer, não sou uma ilha, não é? Por exemplo, Vinícius Moraes, Jorge Amado, quer dizer, Drummond, Cecília, nós lemos, quer dizer, leio, mas o meu fazer poético e o meu fazer artístico é muito nas minhas experiências, portanto, pessoais. É assim, Gustavo, quando vou ao Brasil e quando estive no Brasil, sempre, e proporcionou-se isso, e o Sávio foi muito responsável também disso, é verdade. Eu fui ver galerias, eu estive em museus, eu, por exemplo, em São Paulo, eu fui no Rio de Janeiro, até fui com a Carmen Tindó, tive a oportunidade de ir conhecer, para mim, o museu mais bonito que eu entrei até hoje, que é o Museu da Manhã, e havia lá uma exposição, fui ver o Museu de Samba, quer dizer, todas estas coisas depois acabam por fazer parte de nós, são as nossas experiências, as nossas memórias, não é? Em São Paulo fui ver o MAC, né? Também tinha uma exposição, estavam lá vários artistas da arte contemporânea. Então, tudo isto, eu não te vou dizer que eu tenho um artista em especial, por exemplo, há um artista vosso, agora que vergonha, que ele faz, portanto, ele pinta os prédios, sabes, em São Paulo há muitos prédios pintados por ele. Como é que ele se chama? São os irmãos, os gêmeos, os grafiteiros? Não. Não? Não. Eu já me lembrar, depois eu digo. Portanto, essas são as minhas referências do Brasil, é o que eu sinto do Brasil, é o que... Está aqui a cobra. Obrigada, Cátria. Exatamente, é a cobra. Ele é ótimo. Pronto. Portanto, ele não é só ótimo, ele mostra que a arte, né, faz parte de nós. Portanto, a arte não tem que estar escondida dentro das galerias, e é isso que eu gosto, por isso depois falaremos no projeto Walking Words. Portanto, e cada vez gosto mais disso, né, que os artistas peguem portanto, no nosso dia a dia, né, e transformem também esse nosso dia a dia tão corriqueiro em arte. Então, no Brasil há muito disso. O Brasil alimenta-me muito disso como artista. Esse pensar mais amplo. É isso. Nossa, Sônia, esteja sempre em casa, então, né? Se você está, a gente espera que você nunca saia, né? E a gente espera que em breve, né, toda essa situação da pandemia se resolva, né, e a gente possa ter você presencialmente aqui em Minas Gerais também. Que Com Deus te ouça. certeza você vai ser muito bem recebido aqui na UFVJM, né? Seria ótimo a gente abrir as portas aqui para você e você conhecer esse outro pedacinho do Brasil que também é tão importante e tão enriquecedor em termos de cultura quanto os que você citou. Bom, a Ana, você temos queria algumas alguma perguntas. coisa? Eu vi que chegaram algumas perguntas. Você faz, Gustavo, ou eu faço? Então, na verdade, eu queria aproveitar a pergunta da Fernanda Valim, que é a nossa colega, professora de literatura, para já perguntar algo que eu também queria saber, né? Então, vou me aproveitar um pouquinho aqui na posição de mediador e utilizar a pergunta dela. Alma inquieta. Aquecida pelos últimos fios de sol, onde se adivinhava mais do que se via uma meia-lua desvanecida, mas já presente, parecia-me ouvir os suspiros do universo, contando-me todos os segredos dos deuses da minha imaginação, como se me lesses, menina pequena, que procura adormecer, um livro de contos pagão e panteísta, fazendo calor o tropel sonoro da minha alma inquieta, sensorial, num recanto qualquer do jardim dos meus sentimentos.
Sônia, você é uma alma inquieta, né? Uma alma artística inquieta. Aqui no nosso programa de pós-graduação, a gente tem um projeto que é interdisciplinar. A nossa proposta é que nossos alunos, eles, a partir do seu tema de pesquisa, utilizem de 2 ou mais disciplinas diferentes para comporem a sua pesquisa. Você, como artista, é uma artista multifacetada. Poderíamos dizer também uma artista interdisciplinar, né? Porque você transita entre as artes plásticas, a poesia, a música, a curadoria, né, das exposições, e não só você se manifesta em cada uma dessas formas de expressão, mas você transita entre elas, né? Você leva características de cada uma dessas artes, características sensoriais, para as outras artes, né? Então, nesse sentido, eu queria aproveitar a pergunta da Fernanda aqui para perguntar, né? Ela pergunta aqui: o processo criador da pintora e da escritora parte de fontes semelhantes? E aí eu gostaria de acrescentar: como que você vê a relação entre essas formas de arte no seu processo de criação? E acho que seria um ótimo momento também para você explicar um pouquinho do seu projeto Walking Words, que é um projeto lindíssimo, acho que todo mundo deveria conhecer, e fala um pouquinho desse deslocamento, né, entre as diferentes formas de expressão artística. Acho que o seu microfone está desligado, Sônia. Desculpa, estava, sim, estava. Agora Peço sim. desculpas. Agora sim. Eu estava a te dizer, agora vamos falar do grande projeto da minha vida, Walking Words. Agora vais-me tirar a alma. Olha, Walking Words, Walking Words é o casamento entre tudo que eu acredito como arte, né? É a fotografia, é a literatura, é a arte plástica, portanto, eu escrevia e chegou um momento que as palavras, para mim, já não eram suficientes, só as palavras para dizer aquilo que eu queria. Então, eu fui buscar outros materiais, outras formas de expressão artística para juntar com a literatura. Daí, é assim, eu às vezes já não sei o que é que nasce primeiro quando eu estou, portanto, a juntar essas várias artes, se é a literatura ou se é a arte plástica ou vice-versa, não é? Por exemplo, eu digo sempre, não, desta vez eu só vou fazer arte plástica, não vai entrar literatura. Neste último trabalho que eu fiz, que era suposto, porque era inspirado nos edifícios do Pancho Guedes, não haver palavra nenhuma, mas eu acabei por pôr uma frase que era do Pancho Guedes. Portanto, é sempre este casamento, há sempre quase que... E é espontâneo, eu não procuro marcar isso, dizer eu vou fazer o meu trabalho marcado nisso. Pronto, vocês não conhecem a edição da Roda das Encarnações de Moçambique. Por exemplo, nesse livro eu fiz essa junção entre fotografia portanto, e literatura. E eu comecei o projeto Walking Words, foi porque eu queria que as palavras tivessem poder, não é? Que as palavras pudessem caminhar, que as palavras se tornassem algo físico. E então comecei a andar, primeiro fiz uma instalação que pus as palavras, portanto, numa grade, e as palavras voavam, né? Era como se estivessem sei lá, a sair do pano. Depois, isso para mim já não me dizia nada.
depois pus também, pus as palavras andarem, portanto ofereci sacolas com palavras minhas para as pessoas fazerem esse movimento, mas depois também já não era o suficiente, então usei o meu corpo para andar com palavras. Então esse registro é que foi feito com fotografia, todo esse registro desse andar com as palavras que eu acredito nelas, que são muito importantes para mim. E agora, de repente, neste confinamento, nos últimos 4 meses, eu voltei a refletir sobre a palavra. E tenho estado a refletir, e esta minha reflexão trouxe-me a um outro ponto, que, ok, eu quando comecei era importante que as palavras andassem, que as palavras fizessem esse movimento, que as palavras saíssem dos livros, que saíssem das galerias, que andassem. Mas agora eu estou à procura da palavra num contexto religioso, não de religião, mas mais num contexto espiritual. E isto tem muito a ver com o meu 5º livro, que, se Deus quiser, pronto, está para edição, vamos ver quando é que sai. E pronto, e até tenho muito gosto, porque ainda estou a fazer a correção do livro, que o livro saia pela editora Capulana. Falarei com ela, porque não tenho intenção nenhuma de mudar de editora no Brasil. E comecei a pensar numa outra forma, que é a palavra, nesse contexto para mim, não de religião, mas de religiosidade, que tem um impacto muito maior. Portanto, agora eu já não quero que as palavras... Pronto, as palavras já andaram, já foram. Agora eu quero encontrar as palavras dentro de mim. Portanto, num processo meu, dentro de mim. Então, eu fui vendo algumas coisas, refletindo sobre outras, e isso tudo também foi muito derivado da minha viagem que eu fiz à ilha de Moçambique, que eu tive 2 vezes na ilha de Moçambique o ano passado, e por causa das tradições, da cultura. E fui descobrir que a palavra, nós transportamos a palavra quase que dentro de nós, não é? Nesta dimensão religiosa, né? Que, por exemplo, imagina, eu lembro-me quando era criança, não é? E também fiz isto ao meu filho, quando o meu filho não queria comer, eu juntava o brócolos, ervilhas, cenoura, coisas que ele não gostava, depois amassava, né? Passava no passe-vite e depois punha aquela massinha de letras. E ele comia. Então, Gustavo, isto quer dizer que quer dizer, tu estás a comer quase com vocabulário, né? Tu estás a fazer para dentro de ti as palavras. Isto para mim começou a ganhar outra dimensão. Depois há algumas pessoas que fazem meditação e que estão ligados a outros acreditares, que dizem que a gente, por exemplo, se pegar as palavras e meter numa garrafa d'água, né, deixar lá as palavras de bem, depois aquela água, aquelas palavras desaparecem no papel, mas depois tu bebes aquela água e a água tem o efeito, né, das palavras que tu puseste ali. E então quer dizer o quê? Nós estamos a beber a água com palavras, estamos a refinar, a adulterar, mexer com o nosso DNA, quer dizer, nós daqui estamos a fazer um processo. Pronto, isto é muito tem muito a ver com filosofia, né? Mas é isso, dentro de nós. Por exemplo, nós muçulmanos, quando nascemos, quando somos bebés, os nossos pais, ou os nossos avós, rezam-nos ao ouvido, fazem azan,
azan, eu vou te explicar o que é. Estás a ver aquela oração que se ouve nas mesquitas? Sim. Então, quando tu nasces, eles fazem no teu ouvido e dão-te o teu nome no ouvido. Portanto, eles estão a meter as palavras para dentro de ti. Yeah. Entendes? Portanto, eles estão-te a batizar como muçulmano. Portanto, é a oração que é feita dentro do ouvido. E todas estas questões, portanto... Tem uma importância enorme nesse processo de iniciação, né? É como se a pessoa começasse pela palavra, né? A partir da palavra você inicia a sua trajetória. Por exemplo, muitas outras, por exemplo, há uma que é fortíssima, que se chama Taoís, que é, portanto, fazia-se, assim, há uma parte dos muçulmanos já não concorda, porque isto tem outras questões por causa da higiene, mas, por exemplo, isso foi para a Bahia, e eu achei interessantíssimo que são umas almofadinhas que são feitas com surates do Alcorão e que as pessoas andam com esses, tipo, sei lá, um omelete, se assim se pode dizer, andam com isso, com eles, para proteção. Portanto, mais uma vez, as palavras a serem a nossa proteção, trazendo esse lugar de religiosidade e fazer. Então, todo este projeto Walking Words, as palavras que andam, é isso, é essa dimensão da palavra e da forma que a palavra pode ser usada, não é? E até as várias, por exemplo, o Taoísmo, para mim é muito interessante, eu até conversei isso com o Jorge Dias, que é feito num pano branco, não é? Portanto, tens lá as palavras escritas, dobradas, portanto, depois tu andas torna-se um objeto, então quer dizer que, mais uma vez, as palavras tornam-se um objeto, e os escravos que na Bahia, portanto, alguns escravos tinham, porque eu ainda não percebi também, esse processo todo que eu quero repensar na palavra, nessa questão de religiosidade, não tão de religião, porque eu respeito todas as religiões do mundo, mas nesse sentido eu acho que é muito interessante. E aí as várias fusões, as várias, portanto, seja a fotografia, a arte plástica, a literatura, eu acho que se casam e que se encontram. É assim que eu penso. Uau! Queria mandar um abraço aí especial para a professora Sara Laice, da Universidade Politécnica de Moçambique, que está nos acompanhando, né? Uma colega muito querida. Chegou aqui uma pergunta bem interessante também da Cris, acho que ela vai propiciar uma resposta bem longa, né? Mas antes disso, eu queria aproveitar que você mencionou o aspecto da religiosidade e desse aspecto, né, de religiosidade da palavra, para trazer aqui um poema que é provavelmente o poema da Sônia mais conhecido aqui no Brasil, né? Pelo menos entre os meus alunos da graduação faz um sucesso enorme. Africana. Dizes que me querias sentir africana. Dizes e pensas que não sou. Só porque eu não uso capulana, porque não falo xangana, porque não uso missiri nem miçangas. Deixe-me rir. Mas quem é que te disse? Só porque ando de leves, Gucci ou diesel, não sou? Será? Será que o meu sentir passa pela indumentária? Ou que serei pelo sangue que me corre nas veias, negro, árabe, indiano, essa mistura exótica que me faz filha de um continente em tantos, onde todos se misturam, e que me trazem esta profundidade, mais forte que a indumentária ou a fala. E sabes por quê? Porque visto, falo, respiro, sinto e cheiro a África. Afinal, o que é que tu saberás? O que é que tu sabes? Deixas-me rir. Deixas-me rir. Sônia, infelizmente aqui no Brasil,
a gente tem muitas vezes uma compreensão do continente africano que é reduzida a estereótipos, que negam, né, a imensa pluralidade cultural, religiosa, étnica e linguística de cada um dos seus países. Moçambique, especialmente, é um país muito heterogêneo, né? Se a gente pensar nesse fluxo cultural propiciado pelo Oceano Índico, né? Nesse aspecto da religiosidade, né? Põe em contato as religiões de origem banto, as religiões cristãs, o Islã, as próprias religiões indianas, né? Principalmente o hinduísmo. Então, eu queria perguntar para você se você acha que, por essa característica bastante heterogênea de Moçambique, Moçambique é um lugar privilegiado para as suas walking words, no sentido de propiciar que as palavras caminhem e se desloquem entre culturas, religiões e línguas diferentes? Claro que sim, né? Tu acabaste de ler Africana, e acho que o poema Africana diz tudo, não é? Eu caminho em várias culturas, em várias linguagens, em várias coisas que eu acredito, né? Eu acredito, por exemplo, eu nem falei disso quando estava a falar do Walking Words, mas agora que estás a falar, por exemplo, também estou a fazer alguma reflexão sobre o deus Ganesha, que é o deus indiano, né? Que é o deus que é meio homem, meio elefante, que também tem um processo muito interessante sobre as palavras, que tu, quando queres fazer algum desejo, tu vais-lhe também sussurrar ao ouvido o desejo e depois abanas as orelhas. Portanto, todas estas linguagens que se atravessam em mim, as culturas, ou as pessoas que passam também por mim ou por elas, eu torno, o Walking Words tornou-se muito rico, porque o Walking Words já atravessou outros artistas, outras formas de pensar, porque cada vez que eu faço Walking Words com alguma outra pessoa, o meu projeto está-se a tornar muito mais rico, não é? Porque há esse cruzamento todo. Sabes, quem me dera eu conhecer o meu país, não é? Porque eu também não conheço Moçambique, não é? Imagina, Moçambique tem 11 províncias, das quais em Moçambique nós fala-se 23 línguas. Eu só falo uma. Imagina se eu falasse mais 2 ou 3, seria uma pessoa muito mais rica, porque teria uma bagagem, e é uma pena, porque eu até poderia ter falado que era uma cua, porque eu vivi uns tempos portanto, em Nacala, Nampula, podia, mas infelizmente eu tinha pais, um pai era de Inhambane, a minha mãe era de Tete, e eu cresci em Nampula, depois vi, portanto, ninguém se entendia, era uma salada russa de dialetos dentro de casa, né? Pronto, quer dizer, de línguas. E tenho pena que não falo outras línguas, porque faria uma pessoa mais rica. Como não entendo, sabes, nós não conhecemos, eu pelo menos não conheço, a diversidade cultural do meu país. Mesmo por exemplo, uma província riquíssima, vai ter a sua gastronomia, os seus rituais, as suas formas de... As suas histórias contadas, né, pelos mais velhos, tudo isso. Então, se o Walking Words tivesse essa dimensão só do meu país, só de Moçambique, eu acho que eu teria um projeto completo, né? Eu seria uma pessoa abençoada. Mas é assim, é o projeto da minha vida. Então, eu estou gradualmente a fazê-lo, já estou há 10 anos. Se Deus quiser, espero terminar uma fase, começar outra, ou repensar, como hoje eu já penso muito diferente. Se eu for reescrever o Walking Words, para mim é muito importante trazer esta questão toda da religiosidade, é muito importante.
Mas depois é isso, essa provocação que me fizeste pensar, Gustavo, porque me fizeste pensar, e também a ilha de Moçambique me fez pensar imenso sobre isso, o monte de coisas que eu perdi, não é? O monte de sabores que eu, entretanto, com o passar dos anos, porque eu saí daquele sítio, eu esqueci-me, não é? Por exemplo, vou dizer uma tortora, um coco, coisas que a gente fui perdendo, mas estão em mim. Então, Walking Words está-me a obrigar também a fazer estas buscas, não é? E vai levar o tempo. Então, para mim é muito importante que as palavras que andam também tenho essa dimensão do meu país. Talvez não tenha nessa referência tão marcada, mas se eu trabalho com outros artistas moçambicanos, se eu, por exemplo, nesse livro, tu vais encontrar, nesse projeto, vais encontrar o saber de várias pessoas moçambicanas, porque eu fiz questão que nesse livro, eu vou-te mostrar, porque acho que é a primeira vez, olha, está aqui feito, infelizmente eu não consigo editá-lo, porque o livro é terrível, é terrivelmente caro, está aqui, mas é um livro que espero, sei lá, o mais rápido possível tirar. Era a tua surpresa, era a surpresa. Em primeira mão, agora vamos ficar todos curiosos, ansiosos pelo livro. Vamos ver, o Sávio estava a fazer o projeto do livro Walking Words, vamos ver o que é que acontece, é a universidade onde o Sávio está inserido, vamos ver o que acontece, mas pronto, é isso, todo esse outro saber, esse outro conhecimento também do meu país, cada vez que alguém escreve sobre mim, não está a escrever só sobre a Sónia Sultuane, está a escrever sobre a Sónia Sultuane e está a escrever sobre outros escritores moçambicanos e outras pessoas. Por isso que é importante para mim, às vezes, pedir a quem escreve sobre mim os textos, porque não é só o meu lugar, é o meu lugar, é o lugar do meu país e das várias pessoas. Por exemplo, tu sabes, Gustavo, cada vez que escreves um texto, tu tens que ir buscar outras leituras para que esse texto seja válido. Então, já não é só o meu lugar, é o meu lugar e de muitas outras pessoas. Então, as palavras que andam é um pouco disso tudo. É o meu lugar de fala, como vocês dizem, aprendi no Brasil, esqueci-me de dizer, no Brasil também aprendi o meu lugar de fala. O lugar de fala dos outros. Lindo, né? E é interessante que as palavras, elas andam antes de nós, né? Então, quando a gente se apropria de uma palavra, ela já tem todo um percurso anterior e que já vem carregado quando a gente fala, né? Então, como você mencionou, a sua voz carrega nela uma série de outras vozes, né? E eu acho que isso que é importante, né, para a gente conseguir romper um pouquinho com esses estereótipos, né? Perceber essa pluralidade de vozes com que é formado um país como Moçambique, uma artista como a Sônia Sultuane, uma província que seja de Moçambique, né? Que traz também toda a sua pluralidade. De quem é a autoria da fotografia da capa, que eu adorei? É o fotógrafo que trabalhou comigo, é o Paulo Alexandre. É linda, é linda. É lindo se tu mesmo. reparares, desculpa, como é que é? Não sei, é assim. Portanto, é um menino, são dois meninos, e um deles está a perguntar, portanto, eles estão a ver as palavras que estão escritas no vestido, e depois estavam-me a perguntar qual era o significado das palavras. É muito bonito. É muito, é assim, porque isto já passa aquela dimensão, é como se tu andasses com um livro em ti e partilhasses com quem, tu não precisas de pedir o aluno para ir à escola, tu é que vais partilhar na rua e esperas que a pessoa pare e te pergunte o que quer dizer esta palavra. É o que eu acredito que a arte tem que ser. A arte tem que ser esse lugar sagrado de partilha, acima de qualquer coisa. Depois, a fama, o dinheiro, eu acho que vem depois, Gustavo, e também se não vier, não é isso que, pelo menos que me move a mim,
nunca foi isso que me moveu. E também, de alguma forma, sinto muito orgulhosa que as minhas palavras andaram até o Brasil. E hoje eu tenho esse lugar de fala no Brasil. Isso tem uma dimensão enorme. Eu estava pensando aqui que essa fotografia ela consegue expandir, né, da descrição para uma narração, né, uma fotografia que traz uma narrativa implícita, né, e aí a gente se pergunta por onde que essas palavras andaram, né, até se fazerem corpo em você, né, e é um privilégio nosso saber que essas palavras andam um pouquinho também aqui pelo Brasil. Vou passar a pergunta aqui da Cris, que é muito interessante, não sei o sobrenome que ela não colocou aqui, mas a Cris pergunta, Sônia, qual o desejo que a leva a escrever? A pergunta Qual é o profunda. desejo? E O gostaria de perguntar ao Gustavo qual o desejo que a leitura da Sônia desperta nele. Ela perguntou primeiro para você, você começa, então. O meu desejo de escrever, acho que são dois. Primeiro é partilha e depois partilhar o meu país. Esse que acho que é o meu maior desejo. É partilha e depois também partilhar o meu país. Isso é que me move. Ótimo, lindo. Bom, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir ser tão sintético como a Sônia foi, né? O que me leva a ler a Olha, Sônia? peço desculpas de um segundo só, Gustavo. Deixa-me só Claro, claro. agradecer a Carmen Tindó. Carmen, muito obrigada por você ter passado por aqui. Muito obrigada mesmo. Eu não consigo, depois eu gostava, se você me permitir, Gustavo, de agradecer a algumas pessoas, está bem? Claro, Mas claro, pronto, claro. ok, pronto, obrigada. Carmen, também queria deixar um abraço para Carmen antes que ela saia. Sim. É assim, se eu resumisse a poética da Sônia, agora, correndo todos os riscos de fazer uma síntese tão curta, eu diria que a Sônia traz uma poética do toque. Acho que eu vou pensar nisso a partir de 3 momentos diferentes da obra dela. Lá no início da trajetória dela, com Sonhos, ela tem um poema lindíssimo que diz assim: voltar a tocar-te será sentir-me viva, tornar a encontrar-me e a perder-me. Este desejo que dói, voltar a tocar-te, será tocar-me profundamente, perder-me e novamente encontrar-me. Posteriormente, a Sônia vai trazer, já agora no seu trabalho mais recente, A Roda das Encarnações, um poema que se chama I Could Kill for Your Touch. Um poema lindíssimo que traz um erotismo a partir dessa simbologia do toque, que é fantástico. E aí o terceiro momento seria a exposição, chamada Touch Me, que está disponível virtualmente no site da Sônia, já fica aqui inclusive a indicação, né? Sônia Sultuani, sem acento, .com. Ela tem uma exposição fantástica que é o Touch Me. É claro que o sentido do touch, né, do toque nessas 3 diferentes obras da Sônia são diferentes, né? A gente tem desde um toque mais erótico, mais provocativo, até um toque mais poético e afetivo. E eu acho que essa ideia do toque, ela carrega uma ambiguidade que é muito bonita, né? Principalmente o touch em inglês que a Sônia usa, e para quem não conhece, né, Moçambique, a gente também tem uma influência forte do inglês, porque todas as fronteiras de Moçambique são países de língua oficial inglesa, né, Sônia? Acho que não tem nenhum que não Sim, seja, né? Tanzânia, não, África do Sul, todos, Swazilândia, Zimbábue, Tailândia, todos. tudo. Yeah, todos em Então, inglês. no inglês o touch tem essa ambiguidade que é muito bonita, que ao mesmo tempo que carrega essa ideia do toque sensorial, né, do contato pele com pele,
também traz aquela ideia do keep in touch, né, da gente nos mantermos em contato, né, agora estamos nos tocando também, estamos em contato, né, e essa exposição Touch Me, né, da Sônia, ela foi uma série de fotografias, né, trazendo essa ideia do toque, principalmente focado nas mãos, que ela foi produzida em 2009, né, Sônia? E Sim. foi posta em público agora, justamente nesse momento tão delicado que a gente vive, em que a gente não pode, não podemos nos tocarmos enquanto contato de pele com pele, mas podemos nos manter em contato, né? Nesse sentido que a gente está fazendo agora aqui, de conversar, de partilhar, de trocar experiências. Então, acho que a obra da Sônia, ela trabalha de uma maneira fantástica com essa ideia do toque, e nesse sentido, tocar ao outro reconhecer melhor a si mesmo, né? É um processo de desconhecer-se a partir do outro para então poder se reconhecer, né? Não há como a gente pensar a nossa identidade sem pensar sempre o outro, né? Então, acho que a poética da Sônia é uma poética do toque nesse sentido de um ensino para um aprendizado sobre a alteridade, né? Tocar esse outro para conhecer melhor a si mesmo, né? Então é isso que me motiva a ler, não só ler, como assistir também aquilo que a gente tem acesso, né, nas exposições virtuais do trabalho da Sônia também como artista plástica, nessa ideia do toque, né? Bom, complementando aqui. Obrigada. Obrigada, Gustavo. A gente que agradece, né? A Cris é a Cristiane Malaquias, que foi me orientando de mestrado, né? Ela defendeu uma tese lindíssima sobre a Florbela Espanca recentemente. Aliás, aguardamos a Cris aqui para uma conversa em breve, para ela também mostrar um pouquinho, compartilhar a experiência dela sobre a leitura dela da Florbela Espanca, que é uma leitura muito enriquecedora, né, e bastante peculiar. Sônia, a gente já, infelizmente, está extrapolando bastante tempo, então acho que a gente pode ir se encaminhando para as últimas questões. Eu queria deixar uma última pergunta aqui, se o pessoal quiser fazer outras, pode ir colocando aqui nos comentários, que é sobre o momento que a gente vive, né? A gente vive um momento especialmente delicado, né? Um momento de diversas crises que se encontram, né? Se entrecruzam. A gente vive uma crise sanitária, mas também uma crise política muito forte em diversos países, né? Uma crise da ideia da representação política, uma crise ecológica, né? Na forma como nós nos relacionamos com a natureza. E você, por motivos pessoais, você já se agarrou à poesia e às artes para lidar com uma série de momentos de crise na sua vida, né? Que a gente sabe pelas suas entrevistas, enfim, pelo que você já expôs da sua vida. O que você acha que a arte pode nos proporcionar nesse momento de crise social, né? Ela pode contribuir com alguma coisa? Ela teria algum papel para nos fazer nos reestruturarmos, né, enquanto sociedade, para nos relacionarmos melhor com todos esses problemas que vêm surgindo? Eu acho que a arte é quase que um lugar de salvação, não é? De uma forma assim muito abrangente, porque acho que estamos todos tão violentados com tudo isto que está a acontecer, portanto, com estamos presos sem estarmos presos, estamos amputados sem estar amputados, não podemos fazer o que queremos, não podemos ir onde nos apeteça ir. Eu acho que a arte é o único lugar que nos dá alguma tranquilidade, alguma paz e que nos faz lembrar que, acima de tudo, nós somos seres humanos. Porque você ler um bom livro, você volta a encontrar o bonito de si.
dentro de um bom livro, você ver um bom filme, você ouvir uma música bonita, por muito barulho que haja à sua volta, porque isto é um barulho tremendo, é, é de tudo, nós estamos com problemas raciais graves, estamos com problemas de falta de valores graves, estamos com problemas do Covid, estamos com problemas de guerras no mundo, estamos com problemas ecológicos, é como você diz, Gustavo, é muito, muito ruído. E acho que a arte é o único lugar que nos consegue dar alguma paz e sossego. A gente desligar-se do mundo lá fora, este mundo tão violento e tão cheio de ruídos desnecessários. Eu para mim é isso que eu olho a arte, porque a arte me fez isso, não é? Eu quando me senti, sinceramente, a vida a fugir-me dos dedos, né? Eu agarrei-me à arte, eu agarrei-me à literatura, eu agarrei-me à arte plástica. Eu vi uma provocação do Sávio aí sobre o Niemeyer. É verdade, eu estive... adoraria fazer uma exposição agora inspirada em Niemeyer. Sempre que eu passei por uma crise de vida ou morte, eu sempre me agarrei à arte. A arte foi o lugar mais seguro que eu tive, não só para eu encontrar paz e sossego, mas depois também para eu produzir e encontrar-me a mim própria. O livro Roda das Encarnações é uma prova disso. A minha exposição Pancho Guedes também portanto, é uma prova disso. Então, Gustavo, eu acho que eu acho que se você me permite, eu vou agradecer só algumas pessoas, porque já vi que também você temos que ir embora, né? Então, não, mas é um assim, prazer para nós ouvir você. Você pode desenvolver eu com por mim, tranquilidade aí o seu pensamento, que a gente está se deliciando aqui. eu por mim, pronto. Eu não tenho problema nenhum da gente continuar a conversa, mas não sei as pessoas e a universidade. Para mim é tranquilo. Pronto, então, mas já respondi à questão, já respondi a essa questão. Isso para mim é arte. Então, agradeço aí bastante pelo Sávio, pela colocação. Eu não sabia do seu interesse pela arquitetura do Oscar Niemeyer. É mais um motivo para você fazer uma visita à Diamantina. Muitos dos projetos primeiros do Niemeyer estão aqui na cidade, né? Inclusive um dos nossos campi, né, o Campus 1 da UFVJM, ele é um projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer. Então, acho que você vai adorar conhecer a cidade para encontrar um pouquinho desse início de carreira do Niemeyer. Sabes, eu entrei no Brasil por Brasília. A primeira vez que eu fui ao Brasil foi para Brasília. Então marcou-me imenso. Marcou-me imenso o trabalho do Niemeyer. E como eu me atrevi a trabalhar portanto, já me atrevi a trabalhar com dois arquitetos. Primeiro foi Gaudí, agora Pancho Guedes, e há essa provocação em mim de trabalhar depois com Niemeyer, porque ele tem obras, quer dizer, mas pronto, Gustavo. Nossa, que lindo, né? Aumenta mais ainda o nosso desejo de receber você presencialmente, né? Para você poder tocar a obra do Niemeyer mais de perto para as palavras dele, né? Que se manifestam pela forma arquitetônica, também poder compor um pouquinho aí dessas palavras andantes, né? Dessas walking words. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Então, eu não poderia deixar de ler um poema aqui, Sônia, que é um poema presente também na Roda das Encarnações, que se chama Gratidão. Todos os dias tenho mãos desconhecidas que me seguram, que me abraçam, que limpam as feridas escondidas em mim. Todos os dias
Recebo sorrisos que amolecem o meu coração. Todos os meus medos e os meus porquês. Choro em silêncio, pois estou profundamente grata a Deus. E a todos que estão a fazer esta caminhada e esse descobrimento da vida comigo. Afinal, tenho tantos anjos da guarda feitos gente a ajudar-me a agarrar esta fé e coragem para seguir em frente. Sinto-me impotente, pois não sei como retribuir este amor. A vida é realmente bela e vale a pena lutar por ela. Sônia, eu queria agradecer, antes de mais nada, a sua presença aqui. Agradecer por você nos ensinar que a vida é bela e vale a pena lutar por ela. Com certeza vale e muito, principalmente quando a gente tem esses vários anjos aí junto com a gente, como você, como os nossos colegas, né, que organizaram esse encontro, a Ana, o Carlos, a Vitória, como o pessoal aí que está nos assistindo, né, a Carmen que já se retirou, a Andrea, o Sávio, a Vanessa, a Fernanda e o Jorge Dias, né, que nos brindou com esse essa visibilidade, né, para a sua obra lá no início. Enfim, nós somos muito gratos, né, por você ter partilhado um pouquinho da sua história com a gente. Eu tenho certeza que isso vai ser um incentivo enorme, né, para muitos pesquisadores, muitos artistas, muitos professores que estão se formando aqui na universidade. Queria passar então a palavra para você fazer seus agradecimentos. Se você quiser nos brindar com mais um poema, iremos adorar. Então você fique bastante à vontade, você não precisa se preocupar com o tempo, você pode usar o tempo que você quiser para fazer o seu encerramento, os seus agradecimentos. Ok. Olha, eu quero agradecer, vou agradecer algumas pessoas em particular, portanto, a Carmen Tindó, que esteve aqui, a Ana Mafalda Leite, o Sávio, as Vanessas, a Fernanda, a todos os professores que me têm estudado, a todos os alunos que têm dedicado a estudar-me, aos meus amigos que também estão aqui, que já vi que tenho aqui alguns amigos, todas essas pessoas, ao Jorge Dias, todas estas pessoas que fazem com que eu exista. Então, eu agradeço do fundo do coração e depois vou agradecer a Ana, a ti, Gustavo, ao Carlos, que fez um flyer lindíssimo, a outra senhora que fez, que eu esqueci-me o nome, ele tinha-me dito, A Vitória. A Vitória, a universidade por proporcionar-me este lugar de fala, que é muito importante, porque não é todos os dias que a gente vai falar nas universidades, e espero sinceramente que a minha fala tenha produzido, nem que seja em uma pessoa só, algum interesse pelo meu país, pelos nossos artistas, portanto, pelo nosso saber em Moçambique. Agradeço muito mesmo pelo convite, foi uma grande honra. E muito obrigada, Gustavo, por você também ter se interessado pelo meu trabalho. Imagina, eu acho que você não interessou uma pessoa, mas dezenas aí, pelo que eu estou vendo da audiência, né? E essa conversa vai ficar disponível no YouTube, então é provável que as dezenas cheguem a centenas, né, de interessados em conhecer um pouquinho mais sobre Moçambique, um pouquinho mais sobre o trabalho artístico da Sônia. Queria dizer, então, para as pessoas que leiam, né, a melhor forma da gente conhecer um pouquinho mais é justamente ler essas artistas incríveis, né, como a Sônia Sultuani, a Ana Mafalda Leite. Eu não vi a presença dela aqui, mas você falou agora, então eu queria deixar um grande abraço para a Ana Mafalda, dizer que em breve a gente vai ter uma entrevista escrita que vai ser publicada com a Ana Mafalda na nossa parceria com a PUC, então a gente vai ter na revista Navegações uma entrevista com a Ana. Eu sou suspeito para falar porque eu já li a entrevista, mas eu digo que ela está fantástica. Nas próximas semanas já deve estar no ar.
dizer que vocês leiam Paulina Chiziane, leiam Noêmia de Souza, leiam Irondina Yoshua, Mel Matzinga. leiam a Mel Matzinga, que fez uma participação lindíssima ontem na live do Sávio, né? Porque é a partir do contato com essa pluralidade de vozes que a gente vai tendo um pouquinho, né, da dimensão dessa pluralidade enorme que compõe Moçambique, que compõe a África. Ana, você queria falar alguma coisa também? Sim, eu gostaria de agradecer imensamente. Agradecer primeiro o Gustavo, que nos proporcionou o convite, né, que foi feito à Sônia, especialmente à Sônia, porque pôde proporcionar para a gente essa lindíssima tarde, noite, né, porque já é noite em Moçambique. Então, gostaria de agradecer imensamente, dizer que saímos daqui sim, muito mais ricos, né, e eu entendo que só temos gratidão para você, né, esse lugar de fala sempre estará aberto para você em nossa universidade, no nosso mestrado, no programa de pós-graduação em Ciências Humanas. Muito obrigada. Certo? Muito obrigada mesmo, né? Eu acredito que a emoção que passou por todos que estavam te assistindo, né? Toca o coração de todos nós aqui, né? Especialmente neste momento tão difícil que estamos fechados em nossas casas, né? E que muitas vezes o contato que nós temos é via nossa tela aqui, né? Então, o nosso agradecimento é muito grande para você, né? É gratidão mesmo aquilo que nós sentimos, tá? Agradeço a todos, né? Desejo a todos uma boa tarde e até a nossa próxima live na quarta-feira, às 19 horas. Obrigada a todos e até breve. Tchau, tchau.